A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, mais uma vez, para juntos estudarmos a lição da EBD, lição de número 9, desse dia 30 de agosto de 2020, estaremos estudando mais uma vez na revista Crescimento, que traz por título trimestral, esse título desse terceiro trimestre, que é Cadê os fiéis da terra? E dessa feita estaremos estudando sobre a vida de Davi. Alguns textos sobre a vida de Davi, uma etapa da vida de Davi. Então convidamos você a estar junto estudando a palavra de Deus para o nosso livro espiritual. Então, o título da lição desse domingo, dia 30 de agosto, é Davi, um fiel segundo o coração de Deus. O versículo chave nos diz assim: achei a Davi, meu servo, com o santo óleo o ungi. Está escrito no Salmo 89, versículo 20. A síntese da lição, que é o resumo geral da lição, nos diz assim: Deus está à procura de homens fiéis que tenham o coração quebrantado diante dele. Então, Deus está à procura de homens fiéis que tenham o coração quebrantado diante dele. Nós temos uma leitura, meditação semanal, que na segunda-feira foi Mateus 1:6, que fala Davi na linhagem de Jesus. Terça-feira, 1 Samuel 16:21, Davi, pajem de Saul. E quarta-feira, 1 Samuel 18:3, Jonatas, o amigo de Davi. Quinta-feira, Lucas 18:38, Jesus, filho de Davi. Sexta-feira, Salmo 23, o pastor de Davi. E no sábado, Salmo 51, que fala o arrependimento de Davi. Então, a meditação bíblica introdutória encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 12. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1 a 12, que nos dizem assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda?
E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Portanto, não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e o unge-o, porque este mesmo é. Esse é o texto que será o texto totalmente básico para o que iremos estudarmos agora dessa revista que foi comentarista pastor Ezequias Nunes da Silva, que Deus deu inspiração para nos trazer nessas 13 lições desse trimestre, assunto tão maravilhoso com relação à fidelidade. A introdução aqui da lição vai dizer assim, um dos maiores exemplos de fidelidade na Bíblia temos na vida de Davi, que não obstante os momentos de fraqueza, sempre permaneceu fiel ao Senhor com o coração contrito e quebrantado. Então, é bom que saibamos o seguinte: Davi não foi um homem perfeito, porque cometeu falha. Todos os homens falharam, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus por causa da sua facilidade que tinha de voltar atrás, reconhecer os erros e confessar o pecado, se contristar diante do Senhor e buscar a obediência ao Senhor. Então, nós teremos aqui como exemplo a vida de Davi para nós cristãos dos nossos dias, obreiros principalmente, tomar como exemplo esse legado deixado pelo servo do Senhor, o rei Davi. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre Deus achou um fiel. Aí ela está dividida em subtópicos, que são 3 subtópicos.
esse primeiro tópico vai falar sobre, tem como subtópico, segundo o coração do Senhor, depois obediente e quebrantado. O segundo tópico vai falar sobre as vitórias de um fiel. Aí vai mostrar Davi vencendo o leão, vencendo o urso e o gigante, o Golias. O terceiro tópico vai falar sobre as derrotas de um fiel. O fiel também, se ele vacilar, ele sofre. Se ele sofre derrotas. Então, a gente precisa vigiar alguma área da nossa vida, porque senão, pelo fato de você ser um bom crente, um exemplar obreiro, não quer dizer que você está isento de cair, né, nas tentações, cair em fracasso. Então, por isso, eu preciso a presença do Senhor sempre, renovar as forças diante do Senhor. Então, esse terceiro tópico, que fala sobre as derrotas de um fiel, vai trazer como subtópico. O primeiro subtópico é a tentação. A tentação é que faz o homem, se não vigiar, cair. Segundo, a correção. Deus corrige ao que ama. E o terceiro subtópico sobre o arrependimento. É preciso que se arrependa do pecado. Se o homem não se arrepender, pecou e não se arrepende, a tendência é ir se desmoronando cada vez mais. Então vamos ao primeiro tópico, que vai nos dizer assim, a expressão achei Davi encontra no Salmo 89, versículo 20. Nos faz entender que Deus realmente procura homens e mulheres fiéis a Ele para usar em sua obra. Então Deus procura gente fiéis, pessoas que tenham amor. É interessante que o apóstolo Paulo, quando estava dando conselho a Timóteo, para que Timóteo fugisse das heresias e fugisse daqueles que eram perseguidores do Evangelho, que Timóteo tivesse cuidado, e Timóteo com cuidado de preparar obreiros também para a seara do Senhor, lá no 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo, a partir do primeiro versículo, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, se fortalecer na graça. Aí ele disse: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar outros. Não precisa de fidelidade e sabedoria. Então, tem muita gente que tem muita sabedoria, mas não é fiel. E tem gente que é fiel, mas falta sabedoria. Então, mas como servo de Deus, o conselho que Paulo deu a Timóteo é que ele procurasse homens que fossem fiéis e idôneos. Nós temos visto muitas pessoas sendo levantadas, não sei por que razão, que negam a idoneidade e acaba complicando muito as situações com relação a dar continuidade em preparar obreiros. Mas Deus procurou e procura homens fiéis, porque Ele tem capacidade, Deus tem capacidade de chamar, de preparar o que chama. É preciso que, se aquele que é chamado é fiel, automaticamente Ele capacita todos que chamam. Viu? Nem sempre são os capacitados que são chamados, mas todos que são chamados e que atendem com fidelidade ao chamado do Senhor, Deus o capacita. O primeiro subtópico fala sobre segundo o coração do Senhor. O texto de Atos, capítulo 13, versículo 22, é bastante interessante quando declara: e quando este foi tirado, levantou-lhes como rei a Davi, quando tirou, no caso, aquele que desobedeceu, foi Saul, levantou como rei a Davi
ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. O Senhor diz que Davi era segundo o seu coração. Será que é esse o conceito que Deus tem de nós? Aí, irmãos, como obreiro, qual o conceito que Deus tem de nós com relação à nossa fidelidade, o atentar para cumprir a chamada de Deus? Ou simplesmente estamos chamados por vaidade, ou estamos servindo por vaidade unicamente, se preparando simplesmente para mostrar a nossa capacidade, ou mostrar nossa condições de intelectual, ou estamos diante do Senhor lutando para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo aquilo que somos chamados a fazer e nos dedicamos a fazer. Aí a gente precisa pensar nisso. Davi atendeu a chamada e agradou a Deus por causa do seu quebrantamento, por causa da sua fibra, da sua garra, do seu desejo de fazer sempre o melhor para o Senhor. O segundo subtópico fala assim, obediente. Desde a mocidade, Davi já sabia o significado da palavra obediência. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 a 20, o verdadeiro fiel, segundo o coração de Deus, é obediente em tudo, que possamos ter um coração sempre obediente ao nosso Deus. Então, irmãos, obediência, para obedecer a Deus, primeiro que a gente tem que negar a nós mesmos. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ele disse, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de sacrifício, símbolo de morte. Cruz é símbolo de negar aos desejos da carne. Então, se alguém quiser ir ao Senhor, precisa negar a si mesmo. Infelizmente, muita gente não quer negar os desejos, os prazeres, e aí acabam não cumprindo com a chamada que Deus o fez, honrando ao Senhor na sua maneira de servir ao Senhor. Outra coisa importante que o fiel Davi apresentou foi o quebrantamento. No Salmo 51, versículo 17, Davi disse, os sacrifícios para o Senhor são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Ó Deus, não desprezará, ó Deus. Este salmo foi escrito após o profeta Natã repreender a Davi por causa do seu pecado com Betseba. Segundo Samuel, capítulo 11 e 12. Davi demonstrou o seu quebrantamento ao reconhecer o seu pecado e humilhar-se diante de Deus. Assim é o fiel, quando repreendido, se mostra quebrantado e contrito. Irmãos, quando o homem se arrepende, quando o homem comete um erro, mas ele se arrepende, se mostra quebrantado e contrito e busca a misericórdia do Senhor e reconhece suas próprias falhas, ele vai ser restaurado, renovado pelo Senhor. E Davi demonstra ali que ele pediu a Deus, cria em mim um coração puro, não retire de mim o teu Espírito Santo. Viu, irmãos? Cria em mim um espírito inabalável. Pediu ao Senhor que fizesse isso. E pediu para que não fosse retirado dele o Espírito Santo. Que o homem, sem o Espírito Santo, ele está totalmente perdido. O obreiro precisa do Espírito Santo na vida. O obreiro pode ser sábio, ter toda
a ciência do mundo, mas na obra de Deus ele precisa do Espírito Santo, porque quem é o real intérprete das Escrituras, quem é o inspirador das Escrituras é o Espírito Santo. Se o homem perdeu o contato com o Espírito Santo, automaticamente, e com toda a sabedoria humana que ele pode ter, ele não vai atingir o alvo principal, que é honrar e exaltar o nome de Deus. O segundo tópico fala sobre as vitórias de um fiel. Aqui ele tem uma pequena introdução, antes de entrar no primeiro subtópico. Ele diz assim: no primeiro livro do profeta Samuel, encontramos Davi vencendo 3 grandes inimigos. Ao analisar esse texto, vamos ver que, simbolicamente, estes são os 3 maiores inimigos dos fiéis na terra. Então, vamos analisar aqui, os 3 inimigos. Aqui o nosso escritor, nosso comentarista aqui, vai fazer ênfase aos 3 inimigos terríveis. Primeiro o leão, e vai dar um parecer, mostrando o que representa o leão, o que representa o urso e o gigante na vida de um crente fiel. Então ele diz assim: um leão, devido à sua ferocidade e ao seu instinto mortal, o leão representa o diabo, nosso adversário que brama como leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra afirmada pelo apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Os fiéis da terra precisam ser sóbrios e vigilantes e não dar brecha para esse adversário. Então precisa ter convicção, consciência, solidez, né? E para que não se deixe dominar por esse adversário aí, que é o diabo. Ele vive tentando nos tirar da sobriedade, trazer confusão para a nossa mente, nos embriagar com as coisas desse mundo, nos tirar da lucidez. Mas em nome do Senhor Jesus ele é vencido quando nós nos voltamos ao Senhor e busquemos a sua presença. Então o leão aqui está representando Satanás, com seu instinto mortal de destruidor, entendeu? Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, que vence a força, o poder do mal, é vencido pelo aquele que é o Todo-Poderoso, que, estando no Senhor Jesus, nós somos guardados desse astuto, enganador, perturbador, destruidor. O outro inimigo que ele ilustra aqui é o urso. Um urso, com a sua grande força. O urso representa o mundo com as paixões e as concupiscências que, com suas garras, tem segurado muitas pessoas em seus braços. A advertência bíblica para nós, os fiéis da terra, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, o urso, ele aqui está representando um mundo que tem uma força muito grande, destruidora, para levar as pessoas a se apegarem às paixões,
às paixões, às concupiscências, às imoralidades, à violência. Então a gente precisa buscar a graça de Deus, porque quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se a pessoa amar o mundo, amar os prazeres do mundo, o mundo que ele está falando aqui não é o cósmico, né? É a criação de Deus. Ele está falando do mundanismo, está falando de viver uma vida do oba-oba, nos prazeres, unicamente nos prazeres, de atender nas concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, voltar-se para a soberba da vida. Tudo isso faz com que a pessoa se torne inimigo de Deus. Então um crente fiel, ele precisa vigiar a sua carne, vigiar com relação aos seus desejos, para que ele não se distancie de Deus, pecando contra o que Deus estabeleceu da forma que precisamos vivermos. O terceiro tópico fala sobre o gigante. Ele vai mostrar aqui. Golias representa o terceiro grande inimigo de um fiel da terra. Este gigante é representado na nossa carne, que tem se mostrado um verdadeiro gigante que tenta nos dominar diariamente. Para combater esse inimigo, a arma está em andar em espírito e não cumprireis a consciência da carne. A Bíblia nos adverte sobre este perigoso inimigo. Veja o texto. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viu, irmão? É bom que entendamos que estar na carne aqui não é no churrasco, participando de um churrasco, não. É estar nos desejos impuros, na violência, no crime, no oba-oba da vida, na orgia, na imoralidade. Então, quem está vivendo uma vida simplesmente para os prazeres, para a violência, para a corrupção, tentando ilicitamente enriquecer-se ou tirar direito dos outros, aí tudo é obra da carne. E a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito não anda segundo a consciência da carne, porque o Espírito, ele nos dirige, nos orienta, nos ilumina e nos dá a destreza necessária para lutar contra o mal e vencer. Então, portanto, andemos em espírito para que possamos agradarmos ao Senhor, porque senão estaremos agradando aos prazeres do mundo e aí nos separando de Deus. Vamos para o terceiro tópico, que fala sobre as derrotas de um fiel. Mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi, como todos nós, não estava isento da queda. Vejamos alguns aprendizados que tiramos desse episódio. Vamos ver alguns da vida de Davi, o que nós possamos tirar para nós como exemplo, para que nós aprendamos uma lição e nesse aprendizado aí a gente possa se fortalecer e fugir do mal. Primeiro ele vai falar sobre a tentação. O texto diz: aconteceu que numa tarde Davi
se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Quando deixamos a nossa mente desocupada, o inimigo aproveita essa brecha para nos tentar e nos derrubar. E nos derrubar da posição em que Deus nos tem colocado. Então, irmãos, Davi, no mínimo, ele deveria estar à frente da batalha, lá com o exército que estava no campo de batalha. Ele deveria estar, pelo menos, atento ali, mesmo que alguma circunstância pudesse ter tirado ele de poder, de repente uma enfermidade, tudo, mas ele não podia estar desocupado, ele estava saudável, ele estava lá e era tarde, ele, de repente estava descansando à tarde, levanta do seu leito e vai para o terraço do palácio, e de lá ele pôde contemplar uma mulher formosa, segundo está escrito na Bíblia, né? Está narrado aqui na Bíblia, uma mulher formosa e com roupa de banho, naturalmente. Então ele estava ali desocupado, encheu o coração de desejo, e como naquela ocasião o rei tinha autonomia, tinha autoridade sobre muitas coisas, então ele abusou até da autoridade, porque, além de tudo, aqueles que respeitam a Deus, irmão, qualquer posição que ele tiver, ele vai entender que acima dele tem um Deus superior, e então ele tem que respeitar o direito à lei. E Davi faltou com esse respeito para com o seu soldado lá, o Urias, né? Era até um homem que ajudava nas batalhas, então um oficial até do exército lá, mas no entanto, Davi, que deveria estar lá à frente da batalha, estar lá comandando o seu exército, estava em casa desocupado. Não é bom, irmãos, estar desocupado, mente desocupada. Existe um dito aí, que é a oficina de Satanás, né? Então o homem tem que ocupar a mente com as coisas boas, com as coisas saudáveis, as coisas que são edificantes, as coisas que abençoam vidas. Então, por causa dessa situação, o pecado entrou na vida de Davi. Davi, ele, na realidade, ele não caiu em pecado, ele entrou no pecado, E existem tentações que a pessoa se cai na tentação, quer dizer, alguma coisa que acontece contra a sua vontade, e de repente te tira da graça, mas existe coisa que tem tempo de você fazer, você traça um projeto e entra no pecado. Entrar é uma coisa e cair é outra. Cair é um acidente. Pecou foi um acidente, mas o pecado de adultério normalmente ele é um pecado que a pessoa entra no pecado, porque ela tem tempo de meditar, refletir, então ela se cega e se deixa influenciar pelos desejos da carne, e aí ela não se preocupa com a vontade de Deus e acaba se deixando dominar pelos prazeres. Então, é preciso que vigiemos. A tentação é um inimigo terrível de todos nós. A partir do momento que se entende por gente, vai ser tentado pelo inimigo para fazer a coisa que contraria a vontade de Deus. Não tem isso, velho, obreiros do Senhor, precisa vigiar muito mais, porque o fato de você ser um homem de oração, um homem de leitura de palavra, um estudioso da Bíblia, e até um mestre, um ensinador, um teólogo, isso não vai dizer que você está imunizado contra Satanás, não. Só Jesus, para ter misericórdia, nos revestir da sua graça, para nos proteger, e isso ele só faz isso com os humilhados, com os que de fato se inclinam para a sua vontade e na vigilância persevera, para não, reconhecendo a fraqueza, reconhecendo
todo desânimo, toda fragilidade, que se não for misericórdia de Deus, você estará sendo dominado. Então, quando a pessoa reconhece a fragilidade, ela está sempre pedindo graça ao Senhor e se fortalecendo. Senão, se ela quiser andar na força da sua própria vontade, ela vai sofrer queda. Outra coisa importante que precisamos aprendermos com relação a Davi, a correção. Olha só, Deus mandou um profeta chamado Natã para corrigir o seu servo. Sim, veja como Deus age para resgatar um fiel que está andando por caminho tortuoso. Lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Viu a palavra do Senhor Jesus lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, chamando a atenção a um dos pastores de uma das igrejas da Ásia, chamando a atenção para que ele viesse se arrepender e mudar a situação. O arrependimento, ele traz uma mudança. Não basta simplesmente reconhecer que errou, é preciso se arrepender e abandonar o pecado. Porque o arrependimento, ele renova, ele transforma, porque o arrependimento faz a pessoa se contristar e confessar e lutar para abandonar o pecado. É diferente do remorso. O remorso, você reconhece que errou, sabe que cometeu delitos, mas, no entanto, não sai daquela situação. Tem muita gente assim, vivendo, sabe que está errada, mas continua tomando uma posição de soberba, de arrogante, e continua errando, mesmo reconhecendo que sabe que está errado, mas não se corrige, não adianta nada. Então é preciso que haja, acima de tudo, quebrantamento. Então, é muito bom que entendamos que Deus enviou o profeta para corrigir Davi, mostrou para ele, e Davi mesmo, ele se irou quando foi contada para ele uma ilustração lá, então ele se irou e disse: é digno de morte. Então o profeta disse: você é esse homem aí. Quando ele contou para ele acerca de uma pessoa, um homem que recebeu um amigo, que recebeu um amigo e foi na ovelhinha de um pobre. Ele tinha muitas ovelhas, mas pegou a única de um pobre para poder saciar os amigos que já haviam chegado. Ele disse: esse homem é digno de morte. Então você é isso, você tem toda a autonomia, toda a regalia no reino, e você foi tomar a mulher do Urias. E aí ele se arrependeu, e aí com arrependimento voltou-se a paz sobre a sua vida. Vamos lá, o arrependimento agora. Terceiro subtópico foi o arrependimento. Ó. Como já mencionamos anteriormente, Davi tinha um coração quebrantado diante de Deus. Quando foi repreendido, imediatamente arrependeu-se do seu pecado, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então os bastardos e não filho. Davi verdadeiramente era um filho e não um bastardo, por isso aceitou a correção. Quantos crentes hoje em dia que, quando repreendido, não aceitam a repreensão? Estes ainda não
chegaram à filiação de um fiel. Todavia, são apenas bastardos. Então, irmãos, tem gente bastardo, porque tem gente que não pode. Corrigiu, pronto, ele pode ser teu amigo, mas se você levar uma correção para ele, ele se ira, se revolta, e alguns querem sair da igreja, está na igreja debaixo da tutela de alguém, comandado por alguém, mas se ele faz alguma besteira e é corrigido, é chamado a atenção, ele acha que não pode ser chamado a atenção, ele tem que ser tratado com paninho de seda, com um toquezinho de seda, não pode, em qualquer circunstância, não pode ser chamado a atenção, porque ele é o bambambam. Mas, meu querido, é preciso que entendamos isso. Todo pai, ele corrige o filho na intenção de preparar o filho para ser alguém exemplar, alguém que de fato possa enfrentar as situações da vida sem causar transtorno para ninguém ou sem também sofrer decepções. Então o pai corrige o filho porque ele ama, ele não corrige o filho simplesmente pelo prazer de maltratar, mas ele corrige porque ama. Assim é o nosso Deus também. Por que ele nos corrige? Porque ele nos ama e não quer que andemos errante. Então que venhamos tomarmos exemplo com a vida de Davi, que não sejamos bastardos. O bastardo não aceita a correção, mas o filho aceita. O filho, muitas das vezes, depois de corrigido pelo pai, e mesmo ele sofrendo, às vezes até uns salavancos, mas ele vai ver: meu pai realmente me ama e ele quer o meu bem, por isso ele me tratou assim para minha correção. Agora, se ele for um bastardo, ele vai se revoltar, vai se levantar contra o pai, vai se levantar contra aqueles que o corrigiram, porque não quer viver uma vida íntegra, não quer de fato se humilhar. Mas o filho arrependido, ele causa satisfação ao coração do pai. Aqui nós temos aqui, por reflexão preto no branco, é a palavra do pastor Elias Freitas, que vai nos dizer assim, ó: podemos aprender que no momento em que Davi sentiu-se tentado por Betseba, quando estava em seu palácio, ele se encontrava no momento e no lugar errado. Portanto, deveria estar na guerra e escolheu estar no seu conforto. Assim, somos nós. Se ao invés de ocuparmos nossa mente com batalhas espirituais e nos prepararmos, ficarmos com a mente pensando em nosso conforto, tomamos-nos pressas, tornamos peça fáceis para a nossa carne e para o tentador. Então, irmãos, se a gente ficar dando vazão para os nossos desejos e deixar de ocupar nossa mente com as coisas sagradas, com as coisas que edificam, com as coisas que agradam a Deus, automaticamente vamos encher a nossa mente de bobagem, de besteira, de violência, de imoralidade, de corrupção, e aí só pagaremos o preço, porque nos tornaremos bagaços amassados, e aí precisamos da graça de Deus em nós. Fomos à conclusão da lição que diz assim, ó: como é importante ser um fiel conforme o coração de Deus. Com Davi, aprendemos hoje que, apesar de nossas limitações humanas, o Senhor nos usa para fazer a sua obra. A palavra de Deus nos declara: não
reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de seu Filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Está escrito no Salmo 103, versículos 9 a 14. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Deus abençoe nosso querido pastor Ezequias Nunes da Silva, essa palavra, esse comentário, e que possamos tirarmos proveitos nesse domingo pela vida de Davi. Entendemos que vale a pena ser fiel, embora nos momentos de fracassos, Davi, ele passou por um momento difícil, mas ele soube dar a volta por cima, porque é importante também saber dar a volta por cima, não ficar dominado pelos erros, pelo pecado, pelo fracasso, mas lutando sempre para agradar o Senhor. Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Zé Francisco, congrego ali na primeira Assembleia de Deus de Alce, onde o presidente é o pastor Zé Augusto Nunes, e a gente está tendo a honra de estar trabalhando na igreja lá em Carlos Sampaio, aqui em Carlos Sampaio, na rua Iruçu, número 14. Então, Deus abençoe você que nos acompanhou aí nessa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem trago elevo espiritual para os nossos corações. Deus nos abençoe, tenha na vida nessa lição, extraia exemplos para a edificação da sua vida. Deus nos abençoe e nos guarde no nome glorioso de Jesus. Amém.